o significado do símbolo do óleo. Primeiro item: o Espírito unge com poder para serviço do Senhor. Ou seja, o Espírito unge para as nossas capacidades ministeriais. Ministério significa serviço para Deus. Não é para você, é para Deus o serviço. Quando Samuel ungiu Davi, por exemplo, tem 1 Samuel 16, verso 13. Lemos que o Espírito do Senhor se apossou de Davi e ele foi capacitado para exercer a sua função como rei. Assim o Espírito dá a preparação indispensável para a obra do Senhor. Ou seja, quem prepara você para toda boa obra é o Espírito Santo de Deus. Em Filipenses 1, verso 6, fala que aquele que começou boa obra é fiel para concluí-la até a volta de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra em você foi o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado e minha amada, descansa no Senhor, porque Ele vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ok? Foi isso que aconteceu com Jesus, por exemplo. Em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder. Isso está em Atos 10, verso 38. Outro item: o Espírito ilumina e glorifica a Cristo. Ele fala acerca de Cristo. O óleo que as virgens colocaram nas suas lâmpadas representava o Espírito, sem a qual ninguém pertence a Cristo. Isso está em Mateus 25, verso 4. E Romanos 8, 9 também fala sobre. É o Espírito que ilumina o nosso coração. O outro item: a unção do Espírito traz alegria. Ou seja, quem traz alegria é a unção do Espírito Santo. Ele se alegra com você. Ele se entristece quando você o entristece. Ele é uma pessoa. Em Hebreus 1, verso 9, nos fala: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria. Outro item: o fogo. O uso do símbolo do fogo. No dia do Pentecostes, língua de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos 2, do verso 3 ao verso 4. João Batista, falando de Jesus, disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. O batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com o fogo. Isso tem em Lucas 3, verso 16 e verso ao 17. O significado do símbolo do fogo: o fogo do Espírito purifica. Ou seja, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e queima tudo dentro de nós que não está em conformidade com a vontade de Deus. Meu amado, o Espírito Santo, ele sempre vai interceder segundo a vontade do Pai. Isso tem em Romanos 8, do verso 26 a 28, 26 a 27. Vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede conforme a vontade do Pai. E o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós já falamos, que está em João 16, verso 8. Mas ele também faz um processo de regeneração em você, porque ele te tira do mundo e depois ele te regenera, ele tira o mundo de dentro de você. É o Espírito Santo novamente. E depois você vai adentrar num processo chamado santificação, para depois você venha dar fruto, o fruto do Espírito Santo. Ok? Um outro item: as águas vivas. O uso do símbolo das águas vivas. Jesus usou esse símbolo quando disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João acrescenta: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Em João 7, do verso 37 ao 39, que Jesus fala sobre isso. Jesus fez a mesma referência à mulher samaritana, em João 4, verso 14, que ele veio falar sobre a água que brotaria do interior dela, que ela não teria mais sede, ele estaria falando da água do Espírito Santo. Isso foram capítulos anteriores na Escritura Sagrada. Lá à frente ele veio dizer, conforme nós já falamos aqui em João 7, do verso 37 a 39, Jesus nos diz: aquele que crê em mim,
vem até mim para que beba da água. Ele vem falar da água nele, que seria o ministério do Espírito Santo que viria após ele. Isaías 44:3 também fala sobre derramarei minha água sobre o sedento, derramarei o meu espírito. Então o Antigo Testamento ele era uma sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. O Antigo Testamento remete uma sombra daquilo em que seria gerado no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus. Joel 2:28 fala sobre isso. Isaías 44, verso 3 vem falar sobre o Espírito Santo. Dentre outros profetas também vem falar. Vamos lá. O significado do símbolo das águas vivas. O Espírito refresca e satisfaz o sedento. O Espírito produz vida onde antes havia terra seca. Aquilo que está seco na sua vida, meu amado e minha amada, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer vida a você. Ele vai trazer vida ao seu interior. Ele vai brotar um manancial vivo ao seu interior. Porque aquele que procura a Cristo, ele jamais é lançado fora. Ok? O selo. O uso do símbolo do selo. Quando cremos, somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Isso fala em Efésios 1:13, Efésios 4:30, 2 Coríntios 1:22. O ser selado é a garantia que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia vai ser o mesmo Espírito que vai ressuscitar aqueles que já foram. E o mesmo Espírito que vai arrebatar aqueles que estiverem na volta de Cristo. Ser selado é um selo, como um selo de um gado. Aqui, o autor aqui desse trabalho, aqui nesse estudo, ele vai falar sobre o selo de um gado, como uma propriedade. Então, meu amado, selo significa a garantia que o Espírito Santo, ele te arrebatará. Ele ressuscitará aqueles que estão no seu descanso. A garantia é esse selo. Esqueça esses termos. Ele foi selado com o Espírito Santo. Ela foi selada. Não. Ela ou ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo. Selado é a partir do momento em que você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando você o confessa, o teu nome é escrito no livro da vida e você é selado como propriedade do Altíssimo. Por isso que eu não me canso de falar que está em Romanos 10, verso 9. Se a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? O selo com o Espírito fala de segurança. É a segurança na qual nós temos, naquilo que eu já falei anteriormente. Conclusão. Os símbolos nos ajudam a entender quem é o Espírito Santo e como ele age na igreja e na vida do crente. Todavia, precisamos lembrar que o propósito do símbolo é apenas representar, num determinado contexto, algo que pode ser bem maior que esse símbolo. Ele representa um símbolo. Quando dizemos que o pão é o símbolo do corpo de Cristo, sabemos que o pão não é igual a esse corpo. Ele apenas o representa. O Espírito Santo é Deus, e portanto nenhum símbolo é capaz de representá-lo em toda a sua plenitude. Meus amados, o alvo da lição dessa semana foi o símbolo do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a necessidade dos símbolos e a não necessidade de nós idolatrarmos os símbolos, de nós colocarmos nosso objeto de adoração nos símbolos. Em 2 Coríntios 3,17, fala que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, ali é a liberdade. Você não está preso a julgo de ninguém, meu amado. O Espírito Santo quer ter liberdade a trabalhar na sua vida, a trabalhar no seu coração. Ele quer te renovar neste dia. Ele quer transformar você. Ele quer fazer aquilo que Paulo fala em Efésios 3,20, que Ele é poderoso para fazer muito além e abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. E é esse poder do Espírito Santo que Ele quer operar na sua vida. Meu amado, Deus te abençoe, que Deus te livre e te guarde,
Que as comportas dos céus sejam abertas sobre a sua vida. Que você seja livre de todo laço, toda seta, de todo investimento do inferno. Deus te abençoe em nome de Jesus. Acabou?